Boa noite, gente. Meu nome é Mari Ribeiro e eu venho trazendo mais um algoritmo aqui para a gente resolver. O algoritmo de hoje a gente vai trabalhar com números primos. Então, a pessoa vai digitar um número e nós vamos retornar se esse número é primo ou não. Além de retornar quais são os divisores que esse número possui. Mas antes da gente entrar no código propriamente dito, é preciso que vocês relembrem o conceito de número primo. Então, números primos são os números naturais, isso quer dizer, não pode ser número quebrado, com vírgula, que tem apenas dois divisores diferentes. Quem são eles? O número 1 e ele mesmo. Então, em resumo, um número é dito como primo quando ele pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, e por nenhum outro. Aqui, como exemplo, eu tenho o número 2, que tem apenas os divisores 1 e 2. Portanto, o número 2 é um número primo. O número 17 tem apenas os divisores 1 e 17. Portanto, 17 também é um número primo. Já o número 10, ele vai ter o número 1, o número 2, o 5 e o 10 como divisores. Portanto, o número 10 não é considerado um número primo. Duas observações importantes o número 1 não é um número primo, porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. Lembra que lá em cima eu tenho que ter dois divisores diferentes para poder ser considerado um número primo. E a outra observação é que o número 2 é o único número primo que é par. Qualquer outro número par, você de cara já sabe que ele não é primo, porque ele vai ser divisível por 1, por 2 e por ele mesmo. Então, sai da regra aí de números primos. Entendido isso daí? Vamos lá para o nosso código. Bem, vamos começar. Eu já abri aqui o nosso Visual G. Começar escrevendo o nome do algoritmo. Números primos. A função dele: calcular se o número digitado é primo. Beleza. Novamente, eu não vou declarar as variáveis todas de uma vez, eu vou declarar à medida que eu for precisando, para facilitar, porque a gente não sabe, quando o código é maior, quais todas as variáveis que a gente vai precisar. Esse nosso código, ele de antemão, eu preciso dividi-lo em 3 partes. Que partes são essas? Essa primeira parte aqui, que vai ser onde eu vou solicitar informações, e armazenar. Vou botar como comentário. Estou colocando sem acento para evitar dar problema, certo? Mas vocês podem colocar com acento porque no caso, é um comentário. Então, solicitar informações e armazenar essas informações. Essa é a primeira parte do meu código. A segunda parte que eu vou precisar desse código vai ser a parte onde eu vou testar quantos divisores esse número digitado tem. Então, eu tenho que saber primeiro quantos divisores ele tem para poder depois saber se ele é primo ou não. Lembra da regrinha? Para ser primo, ele só pode ter 2 divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Se ele tiver um divisor, que é no caso do 1, ou 3, 4, 5 mais divisores, ele não é considerado como número primo.
Então, eu tenho que primeiro testar, saber quantos divisores esse número tem, para depois sim ir para a terceira parte do meu código, que é aí onde eu vou testar se ele é primo ou não. Opa. Testar se é primo. Então, o meu código ele vai ser dividido nessas três partes. Então, quando você já visualiza o seu todo do código e divide ele por etapas, fica mais fácil de você fazer. Vamos lá. A primeira parte eu quero solicitar as informações e armazenar. Se eu quero solicitar, eu vou colocar escreva e pule uma linha. Então, esse escreva serve para o meu programa mostrar lá no meu console alguma coisa. Então, no caso, eu quero que ele mostre a frase: digite um número inteiro. Números primos só podem ser números naturais. Então, ele não pode ser número quebrado, número com vírgula, certo? Então, eu tenho que especificar para a pessoa saber que não pode colocar número com vírgula. Digite o número inteiro, entre aspas, porque no caso é uma string. Então, eu quero que apareça essa frase lá para a pessoa. Depois que aparecer essa frase, ela vai digitar um número e apertar Enter. Quando ela fizer isso, o meu programa vai ter que armazenar. Como é que ele vai armazenar? Ele vai ler o que a pessoa digitou, então leia, e eu vou armazenar em uma variável, que eu vou chamar de número. Essa variável ainda não está declarada, então eu tenho que ir lá na minha partezinha de variáveis e declarar. Como eu estou solicitando um número inteiro, essa minha variável número vai receber um valor do tipo inteiro. Então, 2 pontos, inteiro. Tranquilo até agora, né? Solicitei que o programa mostrasse a frase, ele mostrou. Logo em seguida, a pessoa digita o número e eu armazeno em uma variável. Até aí, tranquilo. Vamos para a nossa segunda parte do código, onde eu preciso descobrir quantos divisores esse número tem. Como é que eu vou fazer isso daí? Eu vou fazer um teste. Se esse número dividido, se o número digitado pela pessoa dividido por um outro número que eu vou gerar através de um loop restar 0, então como é que isso funciona? Eu tenho um número 5. Quando eu divido 5 por 2, vocês concordam comigo que vai sobrar 1. No caso, 2 vezes 2 dá 4, sobra 1. Mas se eu divido, por exemplo, 6 por 2, vai sobrar 0. 6 dividido por 2 dá 3 e sobra nada. Concordam comigo? Então, eu vou trabalhar com esse raciocínio para poder saber se o número é divisor ou não do que eu digitei. Então, se o número que eu digitei, aí entra uma ajuda que o Visual Studio tem. Ele tem um comando chamado mod, que ele significa justamente o resto. Então, se o resto do número que eu digitei por um contador que eu vou criar foi igual a 0, então ele vai entrar nessa parte do se. Então, ele vai incrementar em 1, ele vai aumentar em 1 uma outra variável que eu vou criar. Não se assustem, eu vou já explicar. Então, vamos lá. Eu criei aqui duas variáveis. Uma de um contador e uma dos divisores. Vamos declarar logo esse contador e esse divisor aqui para não esquecer. Então,
conte também é inteiro e o divisor também é inteiro. Então acontece o seguinte, esse meu contador aqui, ele vai entrar num loop. O que eu preciso testar? Testar quem? Os números de 1 até o número que eu digitei. Então vamos supor que eu digitei o número 4. Quem é que pode ser os possíveis divisores dele? O número 1, o 2, o 3 e o 4. Então, eu tenho que fazer um teste em todos esses números aqui para saber quem são os divisores desse número. Se aqui, por exemplo, fosse o número 7, esse valor aqui não pararia no 4. Ele pararia no 5, 6, 7. Só que aí que está o problema. Eu não sei qual é o número que a pessoa digitou. Então, eu preciso criar um loop para poder fazer esse teste de acordo com o número que a pessoa digitar. Para poder trabalhar com esse loop, eu vou precisar desse contadorzinho aqui. A gente em aulas passadas já trabalhou com alguns tipos de loop. Com o para e com o enquanto. Hoje eu vou trabalhar com um diferente, que a gente ainda não trabalhou em nenhuma das outras aulas, que é o repita até. O que é o repita até? Enquanto a minha condição for verdadeira, ele vai ficar repetindo o que tiver dentro do loop. No momento que essa minha condição passar a ser falsa, ele para. Então, existe uma necessidade que em algum momento essa condição vire falsa, porque senão ele entra no que a gente chama de loop infinito. Vamos lá. Onde que eu vou... só aqui para eu não esquecer de fechar o se. Toda vida que eu abro um se, eu tenho que fechar, certo? Isso aí a gente ainda vai ajeitar, certo? Então, esse loop ele tem que ser criado fora desse se, porque eu quero que ele fique repetindo esse se enquanto a condição for verdadeira. Eu vou criar aqui fora, antes do se, eu vou pedir para ele repetir. Então, repita alguma coisa. O que é que ele vai repetir? Justamente esse se. Enquanto a condição do repita for verdadeira, ele vai repetir o que tiver aqui no se. Ele vai repetir esse teste aí do se. Como o se está dentro do repita, onde que eu vou finalizar esse repita? Aqui embaixo. Então, repita até alguma coisa acontecer. No caso, eu estou trabalhando com os contadores. No momento que o contador chegar no número que a pessoa digitou, ele para, certo? Só que aí aqui eu também vou fazer uma coisinha diferente. Até então a gente trabalhou com o que eu chamo de contador crescente. Então ele começa do 1 e vai até, no caso, o número que a pessoa digitou. Só que hoje a gente vai trabalhar diferente. Ele vai começar no número que a pessoa digitou até o número 1. Então vai ser um contador decrescente. Então, repita até o meu contador, então, conte, ficar menor do que quem? 1. Porque até o número 1 eu quero testar. Quem é que é menor do que 1? 0. Não me interessa testar o 0, nem o que tem abaixo de 0. Então, só me interessa que ele venha até 1. No momento que o meu contador virar 0, isso aqui passa a ser falso. Então, ele para. Ele não volta mais aqui para o se. Ele para de realizar as divisões. Beleza? Vamos lá. Repita se o resto do número pelo contador for igual a 0. Então, ele entra nessa parte onde ele vai criar esse incremento aqui. Que incremento é esse daí? Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Esse meu contador, eu estou dizendo que ele vai começar aqui no número, certo? E ele vai ser decrementado, ele vai decrescer até o número 1.
Só que como ele vai começar no número, eu tenho que dizer que ele vai começar nesse número, concordam? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que essa variável conte ela vai receber o valor inicial de quem? Do número que eu digitei. Então ela começa com o valor que eu digitei. Beleza? Sempre que terminar aqui o se, eu preciso que esse número aqui, ele diminua, que esse meu contador diminua. E tem que ser fora do se, tá? Eu faço o teste, acontece, se for verdadeiro, ele entra aqui no teste. Se for verdadeiro o quê? Essa condição aqui do se. Ele entra aqui no teste, realiza o que tem dentro do se, termina o se, e ao final disso aí, ele tem que decrementar esse contador. Como é que eu faço isso? Eu digo que o meu contador, então conte, vai receber um novo valor. Que novo valor é esse? O valor que ele tinha, menos 1. Então ele era 7, ele faz aqui o teste com 7, quando chega aqui, ele passa a ser 6. Na próxima rodada aqui do loop, ele vai fazer o teste como se fosse 6, chegou aqui, ele passa a ser 5. E assim vai até chegar ao número 1, e isso aqui depois virar o 0 e ficar falso. Aí ele não entra mais nesse loop. Voltando aqui para o nosso se, que é esse div. Eu preciso contar quantos divisores esse número tem, concordam? Então, esse meu div aqui vai ser justamente o contador para isso daí. Então, ele tem que iniciar, div vai iniciar com o valor de 0, porque eu não tenho nenhum contador aqui no início. Aí, o que acontece? Eu entro aqui no loop, fiz o teste, vamos supor, 7, o resto de 7 dividido por 7 é igual a 0? É. Então, esse meu divisor passa a ser 1. Aí ele vai, o contador vira 6 e ele volta. 7 dividido por 6, o resto vai ser 0? Não. Então ele não entra aqui. Ele pula para cá. E passa a ser 5, o contador. Aí ele faz novamente o teste. E assim ele vai fazendo o teste até chegar ao último número que é verdadeiro. No caso do 7, ele é um número primo. Ele vai ter o número 7 e o número 1 como divisor. Então, esse meu div aqui, essa minha div aí, vai, no caso, armazenar o valor de 2. Beleza até aí? Beleza. Vamos lá. A última parte do nosso código é testar se é primo. Eu já armazenei quantos divisores ele tem. Então, no caso, agora eu quero saber se ele é primo. Como que eu vou fazer isso? De posse dessa variável aqui, chamada div, e com a quantidade de divisores que esse número tem, fica fácil testar. Eu venho aqui e digo se div foi igual, parênteses, div foi igual a 2, então, lembrando que o então não tem acento, tá, gente? Retorne alguma coisa para a pessoa que digitou. Então, escreva. Aí eu vou fazer uma firulazinha aqui. O número, a variável número. Então, o número que a pessoa digitou, concateno, vírgula, com um traço e é primo. Então, eu estou dizendo que se a quantidade de divisores desse número foi igual a 2, então ele é um número primo. Concordam comigo? Se não, ele não é um número primo. Escreva e pule uma linha, variável número, concatenada com não é primo.
fecho parêntese e fecho fim sim. Simples. Vamos testar? F9. Opa, tem alguma coisa aí. Com sintaxe incorreta na declaração da variável. Já sei, gente. Essa palavra div, ela é uma palavra... ela tem alguma função aqui no Visual G. Então, eu vou colocar divisor. Ela ficou azulzinha, eu não prestei atenção. Então, divisor. Onde tiver div, vocês substituam por divisor. Certo? Porque essas palavras azulzinhas aqui, ó, elas são palavras que têm alguma função dentro do Visual G. Não me lembrei disso, desculpem. Então vamos lá, testar. Então tá aí, ó, digite o número. Quando ele apareceu, deixa eu puxar, deixa eu subir aqui para vocês poderem ver. Deixa eu fechar aqui e terminar. Pronto, subir aqui para vocês. Pronto. F9. Digite o número. Então ele está aqui, ó, com a minha setinha azul. Ele está nesse ponto aqui do meu código. Nisso, ele já criou as variáveis, número, conte e divisor. Já disse qual era o tipo e está esperando receber valores. Então, digite um número. Eu vou digitar o 7. Apertar Enter. Opa! Olha aí, outro errinho. Falta de atenção, né? O exemplo que eu coloquei aqui para vocês, no caso, deixa eu comentar, porque senão ele aparece como linha de código e dá erro. Vamos lá. F9, digite o número. Até baixar aqui. 7. Então, 7 é primo. Então, ele armazenou aqui, ó. Ele está dizendo que esse meu número 7, que foi o que eu recebi, o contador chegou até o 0 e ele tem 2 divisores. Beleza? Mas aí a gente pode incrementar um pouquinho ainda esse código. Como? Que apareça para a pessoa quem são os divisores desse número. Olha que legal. Como é que a gente vai fazer isso daí? A gente volta aqui no código e aqui antes do repita, eu vou pedir para aparecer uma frase para a pessoa. Então, escreva e pule a linha. Divisores de... Aí eu concateno o número que eu digitei, 2 pontos. Então vai aparecer a frase divisores de 7, 2 pontos. Aí ele vai fazer o loop e eu vou precisar colocar uma linha de comando também aí dentro desse loop para poder mostrar quem são os divisores. Só que não é somente dentro do loop. Eu preciso colocar dentro aqui do se. Logo abaixo aqui, ó, do divisor. Certo? Então, eu vou pedir para que ele escreva e pule uma linha. No caso, o contador que for divisor desse número. Então, vamos lá testar. Novamente para o 7, tá? 7. Então, ó, divisores de 7. Ele aparece o próprio 7 e o 1. Para não ficar tão junto aqui com esse retorno aqui é primo, a gente pode fazer o seguinte. Fazer aqui também uma linha de comando, ó. Escreva e pule uma linha. Só as aspas, ó. Ele vai pular, ele vai simular como se fosse uma linha e vai pular, certo? Vou testar aqui. 7. Então, ele aqui, ó, pulou uma linha, deixou mais bonitinho. Vamos testar aqui com outro número. Testar com 2, ó. Por que é que o 2 é primo? Porque só tem o número 2 e o número 1 como divisores. Número 10. Ele tem o número 10, o 5, 2 e o 1. Então ele não é primo. Testar o número 977.
Então, ele é primo, ele tem somente 2 divisores. Lógico, gente, vocês viram que esse número aí ele é um pouquinho maior. Então, o que aconteceu? Ele demorou um pouquinho mais para retornar. Esse código, ele é um código bem simples, a gente está trabalhando com Visual J. Lógico que trabalhando em outras linguagens, a gente tem uma outra maneira de tratar essa mesma lógica, só que conseguindo deixar o código mais rápido, certo? Então, esse é um código para quem está iniciando, é mais para vocês aprenderem a lógica do que vocês deveriam fazer. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Quem gostou, curte aí, divulga para os amigos. Qualquer dúvida, meu e-mail está embaixo. É só mandar um e-mail que eu respondo o mais rápido que eu puder. Até a próxima!